A determinação da materialidade é uma questão de julgamento profissional do auditor, parâmetro subjetivo. Sendo assim, a alternativa que afirmar que a determinação da materialidade deve seguir parâmetros objetivos estará errada. Vejamos o que o Manual de Auditoria Financeira do TCU prevê acerca do tema. 230. A determinação de materialidade é uma questão de julgamento profissional e é afetada pela percepção que o auditor tem sobre as necessidades de informações dos usuários das demonstrações financeiras. A materialidade para a execução da auditoria, que, conforme definição é um ou mais valores, é fixada para reduzir a um nível adequadamente baixo a probabilidade de que as distorções não corrigidas e não detectadas em conjunto nas demonstrações financeiras excedam a materialidade para as demonstrações financeiras como um todo. A materialidade para a execução da auditoria é a distorção tolerável, erro tolerável, do trabalho de auditoria. Caso a equipe identifique que, no contexto da auditoria, existem fatores de risco significativos e a estrutura de controle correspondente é ineficaz, deve diminuir o nível da materialidade, consoante NBC-TA 320, R1. 4. A determinação de materialidade pelo auditor é uma questão de julgamento profissional e é afetada pela percepção do auditor das necessidades de informações financeiras dos usuários das demonstrações contábeis. Neste contexto, é razoável que o auditor assuma que os usuários, possuem conhecimento razoável de negócios, atividades econômicas, de contabilidade e a disposição de estudar as informações das demonstrações contábeis com razoável diligência, b. Entendem que as demonstrações contábeis são elaboradas, apresentadas e auditadas considerando níveis de materialidade, c. Reconhecem as incertezas inerentes à mensuração de valores baseados no uso de estimativas, julgamento e a consideração sobre eventos futuros, e d. Tomam decisões econômicas razoáveis com base nas informações das demonstrações contábeis. 227. O risco de auditoria é o risco de o auditor expressar uma opinião de auditoria inadequada quando as demonstrações financeiras apresentam distorções relevantes. Assim, a materialidade e o risco são interrelacionados, uma vez que este é definido em termos daquela, quanto mais forem significativos os fatores de risco e menos eficaz a estrutura de controle interno, menor deverá ser o nível ou níveis de materialidade, implicando em maior extensão de procedimentos como forma de manter o risco de auditoria no nível aceitável. Em uma auditoria de grupo econômico, foi constatado que as demonstrações contábeis consolidadas apresentavam distorções, devido à não consolidação de uma controlada. A distorção foi considerada relevante e generalizada, de modo que não foi praticável determinar seus efeitos. Ainda, o auditor concluiu que não havia incerteza em relação à capacidade de continuidade operacional da entidade e determinou que não havia outros assuntos de auditoria a serem comunicados no relatório. Sendo assim, o relatório emitido pelo auditor independente será uma opinião adversa. Resumindo, tipos de relatório: opinião sem ressalva, não modificada. Opinião em que o auditor conclui que as demonstrações contábeis estão, de acordo com a estrutura de relatório financeiro aplicável livre de distorções relevantes. Opinião com ressalva. Com evidência, distorções relevantes, mas não generalizadas. Sem evidência, distorções não detectadas, mas não generalizadas. Opinião adversa. Com evidência, distorções relevantes, mas generalizadas. Opinião com abstenção de opinião. Sem evidência, mais generalizadas incertezas que não permitam expressar uma opinião. Existe uma metodologia capaz de indicar a possibilidade de manipulação de dados e, ao mesmo tempo, considerar a relevância financeira dos itens. A metodologia se baseia em uma regularidade empírica segundo a qual os números não se distribuem de forma uniforme na natureza. Essa regularidade é conhecida como Lei de Benford. Essa lei estabelece que as frequências dos primeiros dígitos dos valores em um banco de dados são decrescentes do 1 ao 9, o dígito 1 aparece em, aproximadamente, 30% dos itens, enquanto o 9 não atinge 5% desses valores.
Essas frequências se aplicam a uma variedade de fontes de dados, incluindo contas de energia, endereços, preços de ações, valores populacionais, taxas de mortalidade, entre outras. Estudos recentes sugerem que a lei de Benford se aplica especialmente bem a planilhas de dados contábeis que envolvem o produto de preços por quantidades, como no caso de planilhas de obras públicas. Com base neste referencial, são medidas as frequências dos primeiros dígitos dos preços totais dos serviços da planilha orçamentária a ser analisada, estabelecendo-se uma comparação entre a lei de Benford e os valores encontrados de fato. 17. Quando são detectados desvios de controles nos quais o auditor pretende confiar, o auditor deve fazer indagações específicas para entender esses assuntos e suas potenciais consequências e deve determinar se a. Os testes de controle realizados fornecem uma base apropriada para se confiar nos controles, b. São necessários testes adicionais de controle, ou c. Os riscos de distorção relevante precisam ser tratados usando procedimentos substantivos. Entre os riscos de auditoria, o risco de que as demonstrações contábeis contenham distorção relevante antes da auditoria é composto do risco inerente e do risco de controle. Correto. Item de acordo com o disposto na NBC-TA 200, R1. 13. Risco de distorção relevante é o risco de que as demonstrações contábeis contenham distorção relevante antes da auditoria. Consiste em dois componentes, descritos a seguir no nível das afirmações, e risco inerente é a suscetibilidade de uma afirmação a respeito de uma transação, saldo contábil ou divulgação, a uma distorção que possa ser relevante, individualmente ou em conjunto com outras distorções, antes da consideração de quaisquer controles relacionados, e risco de controle é o risco de que uma distorção que possa ocorrer em uma afirmação sobre uma classe de transação, saldo contábil ou divulgação e que possa ser relevante, individualmente ou em conjunto com outras distorções, não seja prevenida, detectada e corrigida tempestivamente pelo controle interno da entidade.